A todos sejam bem-vindos ao nosso Debate Eto, primeira edição estreia. Sejam bem-vindos. Estamos nas redes sociais, essencialmente Facebook. Vai ser assim todos os sábados a partir das 9 horas, aqui no nosso canal www.tvdebate.com e também na nossa página de Facebook TV Debate. Hoje vamos falar sobre o papel dos movimentos juvenis naquilo que é a defesa dos interesses dos jovens angolanos. Por isso, trouxemos aqui em estúdio os principais protagonistas dos grandes movimentos juvenis ao nível do nosso país. Francisco Teixeira, muito obrigado, é presidente do Movimento de Estudantes Angolanos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Zé Maria, obrigado pelo convite. É uma honra estar a abrir um programa do nível dos Debate Eto, né? Nos sentimos regozijados. Muito obrigado. Nuno Dalla é conhecidíssimo, ativista social, líder, ou seja, membro ativo do Movimento Revolucionário Angolano. Seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Espero que consigamos transformar essa primeira experiência numa experiência que vale a pena. Exatamente. É a troca de ideias, é o que nós queremos. Estamos aqui com Dialmo Dende. Como estamos a fazer o nosso primeiro debate em Viana, interessou-nos trazer para este debate o responsável da JMPLA em Viana. Dialmo Dende, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Zé Maria. É um prazer estar em vossa companhia e para mim também, em meu nome pessoal e em nome da organização que represento, catapultar a iniciativa, não é? Percebemos nós que vai naturalmente, ao ponto de vista definitivo, catapultar a nossa democracia interna. Muito bem. Nuno Dalla, vamos começar por ti. Para si, quais são os interesses dos jovens angolanos? Para já, atualmente. Bem, antes de mais eu gostava de fazer uma necessária nota prévia de esclarecimento. Eu estou cá a representar a mim, quer dizer, a título individual, como ativista, professor e acima de tudo como jovem. Muito bem. Que se envolve já há muito tempo nessas lutas e, portanto, não estou a falar em nome do movimento revolucionário. Muito bem. Com muito todo bem. o respeito que eu tenho pelos rapazes que se afirmam como membros desse movimento. Muito bem. Pronto, esse é um esclarecimento fundamental. Bem, os interesses entendidos como projeções de vontades, expectativas, que os jovens angolanos têm presentemente, para não sermos fastidiosos, se consubstanciam nos problemas que efetivamente a juventude enfrenta. E quando digo juventude, falo da juventude angolana no geral. No geral, claro. Antes de sermos da JMPLA, antes de sermos do movimento dos estudantes angolanos, antes de sermos efetivamente membros de quaisquer outras iniciativas que visam organizar os esforços de luta para a realização desses interesses, que, como disse, estão ligados a problemas. Muito bem. A educação, a habitação, é evidente que também a questão da representação política dos jovens é um outro interesse, a par, evidentemente, do desemprego. A questão do trabalho, o direito ao trabalho, o direito dos jovens a produzirem trabalho, a terem rendimentos e terem qualidade de vida num país que tem muitos recursos naturais, que é portentosamente rico e que efetivamente continua quase meio século depois da independência com uma juventude muito necessitada e que efetivamente tem o direito, como outras juventudes, a ter qualidade de vida. Muito bem. Francisco Teixeira, é o nível dos estudantes, para já. Quais são os interesses dos estudantes angolanos atualmente? Zé Maria, eu acho que nós estamos a falar, por exemplo, de uma franja, acho que das maiores franjas do país, que são os estudantes. E nós temos dificuldades muito básicas, desde o acesso à própria educação, né? Nós estamos a falar, por exemplo, do acesso à bolsa de estudo. Angola é um dos poucos países da África Austral que não tem um programa específico de bolsas, além das bolsas do INAB. É preciso que o Estado encontrasse outra forma de ajudar os jovens. Nós temos um número muito grande de jovens fora do sistema de ensino.
porque eu acho que há por parte do governo alguma insensibilidade, também até certo ponto irresponsabilidade, né? Porque não se justifica que o governo diz assim, na lei de base da educação, quem tem 18, 19 anos não pode estudar de manhã nem de tarde, só pode estudar à noite. Esse mesmo governo fecha as escolas de noite, né? Não permite que os politécnicos de Viana, do Casengue e tantos outros politécnicos funcionem à noite. Não permite com que as escolas todas do Quilamba funcionem no período noturno. As escolas do Sequel, as escolas do Zanguzeiro, quer dizer, então é um governo maldoso. É um governo que tenha a plena consciência da vantagem da educação, na transformação de sonho dos jovens, mas veta o sonho desses jovens e depois coloca. Por quê? Porque também os seus filhos não estudam aqui. Boa parte dos governantes têm um filho estudando na Europa. Então, lhes interessa segregar, lhes interessa tirar a capacidade crítica dos jovens. Só essa justificação é que nós encontrarmos para essas atitudes dos jovens. Nós hoje estamos a viver um problema muito grave, que é a questão dos emolumentos nas escolas, nas universidades. E o presidente decretou, por exemplo, que os jovens vão pagar no ano letivo 2021. Hoje nós estamos no ano letivo ainda 2020 por força da Covid, mas as universidades já estão a pagar. Quer dizer, e você não encontra nenhuma estrutura do Estado, quer o ministro do Ensino Superior, quer quem quer que seja, que venha a público dar uma explicação. Quer dizer, então nós estamos num país, se nós não tivermos, se o MPLA não fazer a interpretação correta, porque os jovens de hoje não são os jovens de amanhã. Os jovens que tínhamos há 10 anos atrás não são os jovens que temos hoje. E de certeza que não serão os jovens daqui a 5, 10 anos. E o MPLA não consegue fazer essa leitura. Ele pensa que com a força da arma, da porrada, da perseguição, vai conseguir parar a força dos jovens. Não vai conseguir. E nós precisamos de intensificar essa pressão sobre o governo, porque entendemos que há uma classe que quer dominar internamente outra classe, segregando a educação. Mas especificamente, atualmente, na sua visão, qual é a preocupação dos jovens estudantes? Particularmente. É ter uma educação igual ao filho, por exemplo, do Nandó, do Manuel Vicente. Exato. Olha para a escola portuguesa, né? E nós estamos em Viana, te digo, para olhar para a escola para o nível do Zango. Muito bem. Quer dizer, é uma diferença muito grande. Quer dizer, de um lado há indivíduos que dão carteiras, tem escola, tem merenda. Do outro lado tem meninos que não têm nada, absolutamente nada. Quer dizer, tira ainda o filho do Nandó, tira o filho do Manuel Vicente, tira o filho de um ministro qualquer, coloca numa escola pública, se ele vai conseguir estudar. E anda os quilômetros que os meninos andam. Por exemplo, aqueles meninos que saem de Viana a pé, até por exemplo, aos congoleses e vice-versa, não conseguem. Eles colocam uma viatura e tira o filho dele da porta, né, e coloca na escola e vice-versa. Mas do outro lado, quando a lei de base do artigo 144 diz que os estudantes têm direito de transporte público para ir e voltar à escola, eles isso não dão, são maldosos, não tem outro nome a chamar esses governantes. Okay. São maldosos. Muito bem. Dialmo Dente, estamos para começar este debate a falar daquilo que são os interesses dos jovens atualmente. Qual é a sua visão em relação a este assunto? Bom, eu gostaria antes de trazer aqui uma nota histórica e convidar o Francisco Teixeira e convidar o Nuno Dallas a visitarmos a longínqua história de Angola e pararmos no ano de 1961. Nessa altura, estávamos nós a lutar contra o sistema colonial português. E a juventude teve aqui um papel nuclear e fundamental para o alcance da independência de Angola, bem, que se materializou no dia 11 de novembro de 1975. Depois daí o país entrou numa instabilidade político-militar, portanto, trouxe naturalmente consequências económicas e consequências sociais. Em 2004, não é? Em 2004, ou seja, Angola alcançou definitivamente a paz. Em 2002, perdão. E eu lembro-me que o presidente Eduardo dos Santos disse que a juventude deve naturalmente participar no processo de reconstrução e reconciliação nacional. Se formos para as universidades, quem está aí são jovens. Quem leciona são jovens. Quem está efetivamente a aprender são jovens. Se formos para os respectivos departamentos ministeriais, nós vamos encontrar, portanto, 90% ou até 100% de representação juvenil. Portanto, eu percebo aqui perfeitamente a posição do Teixeira, mas é necessário, mesmo, percebemos dois pontos fundamentais. Não existe um mau governo, não existe um mau partido. O que existe são maus cidadãos, o que existe são maus militantes.
E nós aqui temos a definitiva responsabilidade de falar com seriedade, de falar com responsabilidade, porque nós nessa altura estamos a ser ouvidos os 30 milhões de habitantes que Angola tem, não é? E que são maioritariamente jovens. Temos que direcionar, não é, o nosso debate, temos que saber o que é que de facto estamos aqui a falar, para esclarecermos os outros jovens. E eu percebo que o Teixeira tem muita coisa acumulada e quer falar tudo em 2 minutos. Claro. Não podemos. Portanto, o papel dos movimentos juvenis nos interesses de jovens angolanos, isso é importante. Vamos nos concentrar, nos consciencializar, informar com verdade, informar com patriotismo acima de tudo, para quem efetivamente está a nos ouvir. Enquanto dirigente político, quais são para si os interesses dos jovens angolanos? Olha, atualmente? Francisco, nós, Samaria, nós, no âmbito das multiplicidades e diversidade dos interesses, não é? Naturalmente que apoquentam a juventude angolana, e o Nuno Dallas falou, e falou muito bem, que passa efetivamente pela habitabilidade, o primeiro emprego, não é? Passa efetivamente pela dignidade da própria juventude, o respeito da própria juventude, a materialização dos decretos, não é? Quer de iniciativa presidencial, da respectiva lei e da mesma Constituição da República de Angola, não é? Que vem efetivamente proteger os interesses da juventude. A juventude quer, de facto, que isso se materialize, que isso seja efetivamente um facto. Mas aqui há uma necessidade urgente, não é? Necessário de unirmos as nossas forças, olharmos para quem efetivamente manda, para quem efetivamente dirige, não é? E fazermos sentir a nossa voz, para que efetivamente todos esses direitos e não só se materializem. E eu começo mesmo por ti, Diálamo. A JMPLA é um movimento com grande responsabilidade, já que está ligado ao MPLA, partido no poder. O que é que a JMPLA tem estado a fazer, na sua visão, na sua opinião, tem estado a fazer para defender os interesses dos jovens angolanos? Bom, pronto, a pergunta é bem-vinda. Samaria, a JMPLA tem aqui a responsabilidade definitiva de apoiar as ações que são desenvolvidas pelo Executivo, que está naturalmente, sabiamente, a ser, portanto, dirigida pelo Presidente João Lourenço. E nós, a juventude, e é importante aqui percebermos que, não obstante, não é, sermos juventude do Movimento Popular de Libertação de Angola, ou seja, uma juventude afeta um partido político, nós olhamos para todos os jovens de Cabinda ao Cunene, de Cabinda ao Cunene, no âmbito, não é, dos programas que o Executivo desenvolve e que tem como objetivo, não é, atingir e tem como objetivo resolver de forma definitiva os interesses da juventude angolana. A JMPLA é a primeira a proteger, é a primeira a catapultar, é a primeira a divulgar e é a primeira a defender, porque percebemos aqui que o nosso maior objetivo é efetivamente defender os interesses nacionais e concomitantemente os interesses da juventude de Angola. Não significa dizer que ali onde está errado a JMPLA não pode falar. Não, a JMPLA é a primeira a levantar a mão, é a primeira a levantar o dedo a dizer que está errado. E temos que efetivamente melhorar. Porque o interesse do Dallas, o interesse do Teixeira é o meu interesse. São todos jovens angolanos. Exato. São todos jovens angolanos. Muito bem. Nuno Dala, existem muitos movimentos juvenis que se apresentam como estando a defender os interesses dos jovens. A JMPLA é uma delas. Gostaríamos de ter aqui o Domingos Epalanga da Jura, não foi possível. Daqui a pouco vamos ter o Júbilo António, mas conhece grande parte dos movimentos, essencialmente o movimento revolucionário. Na sua opinião, hoje por hoje, quais são os movimentos que defendem realmente os interesses dos jovens angolanos? Eu penso que é importante que nós entendamos que o tema em discussão remete, ou ela tem, não é? Ela carrega uma pergunta fundamental para orientar a discussão. E a pergunta é, se o tema é o papel dos movimentos juvenis na defesa dos interesses dos jovens angolanos, é evidente que nós estamos aqui para responder a seguinte pergunta fundamental, a chamada lead question. Será que os movimentos juvenis existentes defendem realmente os interesses da juventude angolana? Exatamente. E depois surgem perguntas de ordem secundária.
Se sim, como é que defendem? Se não defendem, o que é que tem estado a causar essa não defesa, esse não exercício do papel desses movimentos? Muito bem. E uma terceira questão, dentro das questões secundárias, que é fundamental, é exatamente o seguinte: como é que as lideranças desses movimentos, e nós estamos aqui a discutir como é que essas lideranças são construídas, acabam por ser um fator promotor do papel dos movimentos, nesse caso, como diz o tema, para a defesa dos interesses da juventude, e como é que essas lideranças podem ser um fator negativo, quer dizer, um obstáculo, e é paradoxal, para o alcance dos objetivos que cada movimento transporta, né, ou percorre, ou persegue, se quisermos. E, finalmente, nós nos últimos 20 anos, que coincidem mais ou menos com a fase final da guerra, aliás, uma guerra que, portanto, foi uma perda de tempo, e pior do que perda de tempo, foi efetivamente um processo de destruição mútua que não nos levou a nada, só nos atrasou por mais décadas. Já estávamos atrasados em 75, e quem lê o discurso de Agostinho Neto na proclamação dizem que é a proclamação da independência, mas eu costumo chamar que é a proclamação do ato de fundação do Estado. Pronto, quem lê aquele discurso vai perceber claramente aquele reconhecimento todo de que éramos um país com uma taxa de analfabetismo das mais altas do planeta, com uma população excluída, essa coisa toda. Agora, nós entendemos que nesse período posterior à paz, em que estamos a caminhar para os 20 anos de paz, em 2022, em 2021 faremos 19, surgiram muitos movimentos, alguns de natureza generalista, outros de natureza específica, e o MEIA é específico. É um movimento juvenil mais preocupado com as questões da educação escolar, naturalmente, da juventude angolana, movimento dos estudantes angolanos. E, aliás, eu depois, em 2002, cheguei até a participar de algumas atividades desse movimento, tal como fizeram FUCA e outros, né? Nos primórdios, por assim dizer. Depois surgiram outros movimentos, formais e informais. Uns são, obviamente, mais antigos, são até anteriores à independência, como é o caso da Jota, e que, portanto, representa um movimento dentro do movimento que está preocupado com a emancipação da juventude no âmbito político partidário. Exato. E do uso do partido como estrutura para propiciar que a juventude tenha um papel e uma presença maior na gestão do país. É evidente que a Jura também efetivamente representa essa intenção de os interesses da juventude da UNITA estarem na mesa na hora de fazer decisões políticas no que diz respeito a dar à juventude da UNITA, por exemplo, maior participação na gestão do partido e, eventualmente, se ganhar as eleições, poder então ter essa participação na gestão do país. O mesmo acontece com a JURS, é mais recente, né? Porque esses partidos surgem depois de 92. Exatamente. E mais concretamente nos últimos 10, 7 anos, nós temos visto movimentos como a Placa, a Plataforma Kazangue em Ação, nós vimos também o surgimento e temos assistido com agrado, e porque estou ligado de forma muito estreita a esses movimentos, ao surgimento do Projeto Agir, ao surgimento do Movimento Jovens pelas Autarquias, ao surgimento do Núcleo de Boas Ações. São os tais movimentos específicos. Exatamente. Alguns são generalistas, outros são específicos. No caso da Placa, é generalista, porque efetivamente não está só preocupado com um problema. E também não está só preocupado com problemas dos jovens, porque a plataforma Kazangue em Ação, claro que quem vive no Kazangue não são apenas jovens, né? Pois então, e esses jovens têm esses movimentos, enquanto iniciativa de jovens que entendem que é preciso, mais do que criticar, é preciso apontar caminhos, apresentar projetos, propostas de solução, criaram esses movimentos para efetivamente terem um papel não de figurantes,
na esfera pública angolana ou nacional, mas um papel de atores. Eu queria lembrar-lhe que existem outros movimentos ao nível das províncias. Claro, vou chegar lá. No Mocheco temos a Lauleno, que é uma organização recente, mas que tem tido uma participação pujante a nível local. Em Benguela nós temos, e claro que em Benguela alguém diria, não, mas o Monga, vamos ainda colocar lá de parte, vamos falar, porque o nosso foco são os movimentos juvenis, né? Exatamente. Existem lá várias iniciativas, cujos nomes me fogem aqui, porque também não são assim muito claros, alguns até são nascentes, não é? Pronto, não é uma realidade que se circunscreve apenas a Luanda. Ela, na verdade... Vamos só deixar o Nuno terminar, pode terminar. Essa realidade traduzida no surgimento de uma multiplicidade de movimentos juvenis nos últimos 10 a 7 anos tem traduzido a seguinte constatação, que os jovens perceberam que é importante que, como disse e reitero, é importante que tenha uma participação maior nos processos, vai lá, nacionais de gestão do país, processo de influenciar a gestão do país, de não se limitarem efetivamente a ver, a assistir, a serem observadores passivos da realidade nacional a vários níveis. E representa então essa mensagem de que nós estamos cá, nós precisamos que os nossos interesses sejam percebidos, se não for o caso, e se já são percebidos, nós queremos que efetivamente quem governa e quem faz oposição entenda que os jovens devem ser colocados no centro do processo de gestão política do país, agora, da governação. Só para compactuar com a brilhantíssima intervenção do Nuno Dala, Samaria, projetos estruturantes sem ter em conta a juventude vai falhar. Definitivamente vai falhar. E qual é a nossa posição aqui, como líderes juvenis? O Teixeira disse há bocadinho que no âmbito do decreto executivo conjunto, que agora tem a obrigatoriedade de cobrar emolumentos ao sistema de ensino, mas o primário... Isto é só um exemplo de... Que o governo não saiu ao público e não informou. É mentira. O secretário de Estado da Educação, o Dr. Gildo Matias, apareceu ao público, apareceu na televisão, não é? E apresentou o respectivo decreto. Nós temos que informar com verdade, senão vamos ser desacreditados. Já vamos falar sobre isso especificamente. Não, deixa só rebater. Sim, rapidamente. Estamos a falar de coisas desacreditadas. Estamos a falar de coisas diferentes. Eu estou a falar do decreto. Deixa então que eu falo. Por outra, disse... Rapidamente. Só Teixeira, já lhe passo a palavra. Teixeira voltou a dizer... O Nuno Dala ainda não terminou o seu raciocínio, mas tudo bem. Voltou a dizer, por favor, que é um governo que priorizou o ensino, não é? Vamos falar em miúdo para sermos entendidos. Priorizou o ensino de noite, mas é o próprio governo que fecha as escolas. Não é verdade. Eu lembro-me que no âmbito do diálogo com a juventude, o Teixeira pegou o microfone e disse ao Presidente da República: Excelência Presidente João Lourenço, quem nessa altura está a limpar as escolas são os nossos filhos. Eu bati palmas. Depois o Presidente orienta o Ministério da Educação e o Ministério da Educação desenvolve o concurso público para empregados da limpeza. Teixeira, é assim que temos que fazer. Isso aqui é patriotismo. Isso aqui é defender definitivamente os interesses da coletividade juvenil. É assim. Agora, estar aqui a apresentar um discurso de mentira, estar aqui a mentir para sermos acreditados lá, não, vamos já entender isso. Eu quero, sim, Teixeira vai falar, mas eu quero lembrar aqui os painelistas que estamos a falar essencialmente daquilo que é o papel que os movimentos que vocês representam, os movimentos juvenis, exatamente, os movimentos juvenis têm estado a fazer, contextualizar o debate, a não viajarmos dos Estados Unidos, mas precisamos realinhar, até porque só estamos a começar, que é para realinhar aqui, né? Precisamos entender primeiro, não é, o que é que os movimentos que os senhores representam têm estado a fazer para defender os interesses dos jovens. O Teixeira vai ter um minuto porque o Nuno Dala precisa terminar o seu raciocínio. Nós estamos a falar do decreto
724/20, é do ensino superior. Ok. Nós falamos dos movimentos. não, Eu estou a me referir do ensino superior, porque houve manifestação na Faculdade de Ciências Sociais, houve manifestação agora na Universidade de Quimpavita, porque há 2 dias, porque as universidades, que são mercantilistas no fundo, e fundo é a política que o MPLA usa hoje para a educação, é mercantilizar o ensino. Eles criam, o decreto diz que o ano letivo deve-se começar a cobrar esse pacote no ano letivo 2021. E nós estamos a fazer ainda o ano letivo 2020, por força da Covid. Mas já começaram a cobrar. Eu já escrevi 2 vezes para a Senhora Ministra do Ensino Superior. Não respondeu. Liguei para o seu secretário de Estado. Também não respondeu. Deu prova de que é aquilo que eu tenho dito. Agora, não... Mas deu prova de quê? Deu prova de irresponsabilidade e insensibilidade. Não faz isso. Agora, não, liguei para o senhor. Liguei para o seu secretário de Estado. Mas Agora, não é o caso. Vamos deixar agora, o patriotismo não é mandar crianças limpar a casa de Bahrein. Naturalmente. Yeah. E eu reprovo. Patriotismo não é uma escola ficar 2 dias sem aulas porque não tem giz. Exatamente. Patriotismo não é num país, não é aceitar que num país que tem petróleo, tem diamante, você tem mais de 3 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Isso não é patriotismo. Isso revolta quem quer que seja. Agora, você não pode colocar teu filho na escola, filho do outro fora da escola, e você está a dizer que as pessoas têm que esperar. Ninguém espera. O direito à educação. Exatamente. O direito à educação. Tipificado no nosso O direito à educação é obrigatório. Deixa eu então acaba de falar. Faz favor. O direito à educação ela é como a fome. Logo que o estudante atinge os 3 meses de vida, tem que começar a estudar. A lei de base diz que o angolano deve começar a estudar a partir dos 3 meses de vida. Muito bem. Precisamos voltar, de facto, ao essencial do nosso debate no Dudala. Estávamos a falar sobre aquilo que é... A existência de movimentos juvenis, sejam eles de cariz político-partidário ou não, vamos assim dizer, a manifestação de uma posição dos jovens em Angola, a diversas latitudes, que se traduz basicamente no seguinte: estamos cá, existimos e somos a maior parte da população e efetivamente queremos que quem governa, independentemente de quem seja, seja a nível nacional, provincial, municipal, e efetivamente tenha em conta nós enquanto jovens. E esses movimentos traduzem também uma outra posição, que é uma atitude que eu pessoalmente, enquanto cientista social, estudo muito, que é a questão das propostas de solução. E gostava também de chamar a atenção, não é uma crítica, mas chamar a atenção a partir de uma perspectiva de redirecionamento, em que nós estamos aqui a analisar o papel dos movimentos juvenis. É evidente que depois há uma ligação com o desempenho do governo. Exatamente. Com o desempenho de quem efetivamente tem as rédeas do país, né? Mas eu creio que, por uma questão de produtividade, devemos nos focar nesses movimentos. E quando defendo que devemos nos focar nesses movimentos, é para primeiro nos certificarmos de quem são esses movimentos, o que é que eles defendem, que tipo de proposta de solução, qual é a visão dos problemas que tem no país. Muito bem. E qual é efetivamente, ou quais são as propostas de solução que efetivamente apresentam. Eu entendo, porque eu tenho um percurso de luta que, pronto, toda a gente conhece e tal, mas eu costumo dizer que eu não sou de 2015, não sou de 2010, começo, na verdade, a fazer ativismo comunitário há muito tempo, ainda no período da escola, e efetivamente fui subindo até que cheguei ao nível de fazer ativismo político, um ativismo que, como se diz, ou como os rappers gostam muito de dizer, é de apontar o dedo à primeira cadeira e fazer com que, ou influenciá-la para que efetivamente ela esteja aí, não apenas para garantir os interesses de quem governa, mas para levar em conta os interesses da população e, no caso, vertente da juventude. Eu tenho também tenho defendido, quer em sala de aula, como não, que o cidadão do século XXI, o cidadão pós-moderno, como até dizem alguns sociólogos, é aquele que não se limita a dizer que o país está mal. Ok. É aquele que não se limita a dizer que o meu bairro está mal, está péssimo. O cidadão proativo é este que é o cidadão que se pretende que emerja em Angola. E também não é aquele... Parece que há agora... é moda, virou moda, não é? Quem critica o governo
quem critica o MPLA, quem critica o Presidente da República é quem tem melhor narrativa, é quem defende os interesses, é quem verdadeiramente defende os interesses. Faz-se essa crítica, por exemplo, a Rafael Marques, não é? Eu chego nesse aspecto, prometo chegar nesse aspecto, mas eu insisto muito nisso. O cidadão que não se limita a olhar para os problemas e a reclamar. E a criticar. Embora a crítica seja fundamental para os processos sociais. Porque quem critica, em princípio, é alguém que pretende apontar outros caminhos. Já mesmo para terminar esta sua intervenção. Então, agora, quanto às críticas a certos ativistas ou certos grupos, eu entendo que primeiro as pessoas devem entender que os ativistas fizeram releitura dos tempos. É o seu caso? Eu fiz releitura, mas sou basicamente igual ao pré-2017. Eu já volto assim deixa-me só para rapidamente, precisamos ouvir o Francisco Teixeira. Naturalmente, como deve calcular, a JMPLA, não é? No âmbito dos interesses da juventude, a JMPLA é efetivamente pioneira, não é? É efetivamente pioneira. E aqui, mais uma vez, sou obrigado a compactuar com o que foi exteriorizado pelo Nuno Dalla, não é? Porque nós conhecemos, Samaria, a multiplicidade, diversidade de movimentos. Uns apareceram e definitivamente desapareceram. Por que desapareceram? Onde é que estão? Por outra, conhecemos jovens que, sob o ponto de vista individual, não é, desenvolver iniciativas contra o governo. Esses estão identificados, mas já não falam nada. Se olharmos para as suas respectivas vidas, não é, estão muito bem de vida. Por quê que parou de falar? É importante refletirmos em torno disso. Porque senão vamos matar definitivamente os movimentos juvenis, que, na minha humilde opinião, são importantíssimos para a estabilidade e para o desenvolvimento econômico. Francisco Teixeira, fala-nos um pouco sobre a história do movimento de estudantes angolanos. Eu sei que existe a Uniangola, que é a União Nacional dos Estudantes Angolanos. Como é que o movimento dos estudantes angolanos surge? Qual é a história? O MEIA surge em função da exclusão que a JMPLA sempre criou no seio da juventude. A JMPLA, lembro dos tempos primórdios, até hoje ainda usa essa tática de controlar as organizações juvenis. E a JMPLA tinha a Uniangola, né, e, consequentemente, tinha o movimento que é a Associação dos Estudantes de Luanda. E o grupo do FUCA, o Aniceto, o Diavita, entendiam na altura que as associações de estudantes já não faziam papel de crítica, não faziam papel de defesa dos estudantes. Foi quando o FUCA juntou-se... Nos primórdios de 2000, né? 2000, sim, foi quando em 2000 o FUCA juntou-se ao Aniceto Cunha, o Diavita. E tem graça que o Aniceto Cunha e o Diavita, que eu estou a falar, são pessoas hoje muito bem posicionadas no MPLA. Exatamente. Né? São jovens que eram da JMPLA, criaram o movimento de estudantes, mas nunca deixaram o MPLA. E até hoje são as pessoas que mais investem no MEIA, porque entendem que é um movimento que deve estabilizar, né? Deve ficar aqui não para a UNITA, não para o MPLA, mas deve ficar aqui na partidário. E essas pessoas eu tenho muita estima, porque deveria ser o contrário, mas são as pessoas que mais investem na organização. Eles entendiam que era necessário criarmos um movimento estudantil que defendesse de facto os interesses dos jovens, porque a lei de base estava ali, e havia violações constantes, mas como os movimentos estudantis na altura, a Uniangola estava muito ligada ao Partido do Estado, não tinha capacidade de reivindicação. O MEIA nasce como um movimento reivindicativo, nós somos um movimento de rua. Né? Além da alternativa, nós somos um movimento mesmo de rua, nós somos um movimento reivindicativo, nós não somos um movimento de manutenção. Os movimentos têm a sua natureza, a sua especificidade. Nós somos um movimento de luta, de rua. Nós não somos um movimento muito para diálogo, muito para democracia, não. Nós nascemos na rua, somos movimentos críticos. De pressão. De oposição, de força. É isso que a gente tenta passar aos miúdos que entram na organização. Fizeram o seu primeiro congresso em 2001, com o FUCA na altura. Infelizmente, a pressão política retirou FUCA e tantos outros para a vida política. A organização parou. Eles fizeram
foi um dos primeiros movimentos a realizar uma manifestação em Angola, fizeram uma poesia, o Paz Social. Me recordo que eu participei daquela manifestação porque estava no Alda Lara. Um dos primeiros movimentos juvenis. Juvenis estudantis. Muito bem. A realizar uma manifestação, foram muito bem sucedidos. Eles continuaram a lutar pelo passo social, infelizmente até hoje, em função da insensibilidade, em função da irresponsabilidade até certo ponto do governo, não se efetivou. Mas é isso, depois nasceram outros movimentos. E por que é que é o MEA hoje, o movimento juvenil, o movimento de estudantes que mais tem protagonismo em relação aos outros vários movimentos? O que é que se passa? O que é que se passa com outros movimentos? Acho que os outros movimentos estão cafricados numa política de Estado, né? Da JMPLA. E nós não estamos, nós somos indivíduos livres, pensamos com a nossa cabeça. Quando decidimos partir, não importa se é quarta, quinta ou sexta, a gente parte. Exato. Não interessa com quem nós vamos entrar. Todo tipo de governante que vai de acordo a uma educação do tamanho dos sonhos da juventude pobre, para nós é nosso inimigo. Quem é inimigo da educação pública, gratuita e de qualidade, é nosso inimigo. E nós chocamos com eles. Então, o nosso protagonismo, o nosso espaço conquistado não nos foi dado. Até hoje nos foi dado. Nós conquistamos por causa da nossa força, por causa da nossa coragem. Porque nós não nos fincamos na festa fim de ano, na festa de caloiro. Não, isso para nós é meramente brincadeira, né? As organizações juvenis, as associações vivem muito de festa fim de ano, festa de caloiro, festa da saia curta. Quer dizer, nós temos assuntos mais sérios para tratar do país. Nós não podemos fazer festa fim de ano. Quando você tem 3 milhões de crianças fora semestre, isso é vergonhoso. Como é que um país que se diz rico, que queriam compor uma música com 148 milhões de kwanza, e para você fazer uma escola, uma escola com 15 salas ou 10, fica ali à volta de 50 milhões, você tem 3 milhões de crianças fora do sistema de ensino, né? Você não tem capacidade de criar até agora escolas especiais. Vamos fazer festas fim de ano, né? Então nós temos feito isso. Nos encostamos ao Conselho Nacional da Juventude, porque entendemos também que o Conselho Nacional da Juventude é uma plataforma criada pelas Nações Unidas com o objetivo de congregar várias organizações juvenis. E nós estamos lá para fazer, no fundo, soar a nossa voz, porque aquilo estava muito bipolarizado, era muito JMPLA e Jura. Eu acho que é a altura das organizações juvenis que não são ligadas à política, à organização cívica, é fazerem parte da organização e, no fundo, influenciarem de forma positiva aquilo que são as ações dos jovens, porque nós particularmente sentimos que os jovens hoje estão órfãos do Estado. Não há políticas muito claras do Estado para com a juventude. Não há os projetos passados que surgiram como Pro-Jovem. Infelizmente a JMPLA se embarcou o projeto. O Pro-Jovem foram divididos assim o dinheiro nas mãos. Quer dizer, era cidade, os homens investiram em namoradas, em viaturas e carros. O Pro-Jovem não andou. Tantos outros projetos ligados à juventude não andaram. Ligados à juventude como tantos outros que andaram. A JMPLA tem feito reajuste. Mas te digo, a JMPLA há 10 anos atrás retardou o desenvolvimento dos jovens. Por causa daquela postura arrogante, aquela postura de possessão, aquela postura de ser o único representante dos jovens em Angola, retardou o desenvolvimento dos jovens. E é preciso que eles percebam que a sociedade é outra, e que nós precisamos de abrir o espaço dos jovens, cada um ao seu espaço. É preciso que hoje, quando você marca uma atividade na Casa da Juventude, não venha ninguém dizer que essa organização não pode usar a Casa da Juventude. Agora está a contextualizar o debate. É preciso que quando você vai usar a mediateca, as pessoas não perguntam assim, qual é a tua natureza. Não precisa, nós somos angolanos. Naturalmente. Quer dizer, a JMPLA tem que aprender a viver na diferença. Não, a JMPLA já aprendeu desde o primórdio. Pessoal, vai responder essa questão já. Vai responder. Vai rebater essa questão. Vai rebater o Francisco. Não, deixa-me só. Com a minha pergunta, para sermos sintéticos, não é? É o seguinte. Se não concorda com tudo o que o Francisco disse aqui em relação à JMPLA, diga-nos então o que a JMPLA tem estado a fazer. Naturalmente. Olha, para a defesa dos interesses dos jovens angolanos. Pronto, isso jovens angolanos do MPLA. Não. Jovens angolanos. Jovens angolanos. Samaria, a JMPLA foi fundada com o objetivo, e eu disse há bocadinho, de defender os interesses nacionais, defender a integridade territorial, defender o patriotismo, defender Angola, do seu ponto de vista definitivo, defender os símbolos nacionais, não é? Defender o desenvolvimento de Angola, defender o crescimento de Angola e defender, não é, a estabilidade social do nosso país.
Mas tudo isso olhando definitivamente para uma camada, que é exatamente a juventude. É exatamente aqui onde a JMPLA tem o papel definitivo e fundamental. Eu ouvi atentamente o Francisco Teixeira, não é? E aqui a pedreja está a pedrejar definitivamente a JMPLA, não é? Fulano Cicrano assambarcou o erário público, fulano Cicrano fez A, B, C, D. O que é normal nos dias de hoje, naturalmente. Deixa-me só, portanto, é importante compactuar em algum momento com o Francisco. É importante compactuar. Quem é que desarrumou o erário público? Quem destruturou a economia nacional? Quem? Somos nós. Nós quem? Não. Eu não. Não, espera, somos nós. Não faça assim. Calma. Eu não. Não, somos nós. Eu não. Nós quem? Não, eu não. Espera, nós quem? Vocês que estão a governar. Nós quem? Não é vocês que estão a governar. Nós quem? Nós angolanos. Não, eu não. Espera, Francisco, espera. Não me coloca nisso, não faça isso. Não, mas eu não posso assumir isso. Está bem, Francisco. Calma. Não, percebe. O Estado percebeu. Não é isso. Não é isso. Quando tem. Não. O Estado percebeu. O Executivo percebeu, não é? Executivo esse, que está sabiamente a ser dirigido pelo Presidente João Lourenço, que os males que ajudou a recuar o sonho dos angolanos e concomitantemente a juventude angolana, nomeadamente a luta contra a corrupção, a luta contra a impunidade e a luta contra a bajulação, deve naturalmente ser atacada por todos nós. Por todos nós. Porque esses males só infernizou e ajudou a destruir, a destruturar a economia nacional. Tudo isso que o Francisco está aqui a falar, não é? Passa-se efetivamente pela estrutura da economia nacional, que vai ter repercussões no tecido social. Exato. Mas agora, é importante termos aqui coragem de assumir, não é? É importante termos aqui coragem de assumir que o Angola de ontem não é efetivamente Angola de ontem. Senão nós já defendia não é? Não é efetivamente Angola de ontem. É por criticar João Lourenço. Não, olha o contexto. Discurso. Não, olha o contexto. Não, olha o contexto. Olha o contexto, Francisco. Mas vamos continuar a viver no passado, Francisco. Olha o contexto. Tem ainda coragem de aqui assumir, não é? O que é que o país está a fazer de bom e que tem efetivamente repercussões no tecido social e concomitantemente na juventude. Tenha coragem de assumir. Muito bem. Mas agora vamos ouvir Diamo, vamos ouvir o Nuno Dala. Eu gostava de pegar em alguns pontos que o Dende, não é? Trouxe aqui que são curiosos, não é? Eu penso que, embora o nosso discurso, a nossa discussão, que entendo necessária, foca-se nos movimentos sociais. Muito bem. Mas também devemos entender que há uma dialética entre a ação de quem governa e, efetivamente, a ação dos movimentos sociais, certo? Agora, é evidente que o Dende falou sobre o combate à corrupção, o combate à bajulação, dentre outros males. Quando o Dende, por exemplo, fala sobre o problema, ou, digamos, o combate à bajulação, e diz que o presidente João Lourenço tem estado a fazer uma governação, uma gestão sábia do país. Transparente. E tudo mais. Eu gostava de questionar se efetiva, chamar a vossa atenção, a nossa atenção, se isso condiz com a realidade. Porque é curioso. No âmbito da luta contra a corrupção no geral, não? No geral. Se quisermos ser mais generalistas. Vou dar um exemplo, porque é com exemplos práticos, reais, que nós conseguimos chegar lá. Recentemente, o Presidente da República, respondendo, aliás, ao imperativo que se impunha de fazer face ao problema do lixo, não é? Portanto, aprovou a concessão de quase 40 mil milhões, né, de kwanzas para resolver o problema do lixo. Okay. A questão que eu coloco é, só nos baseando nesse exemplo simples, aparentemente simples, se efetivamente há um combate contra a corrupção, por exemplo, como entender que, por um lado, as empresas de saneamento bloqueiam, param de fazer o seu trabalho, retiram até os contentores das ruas. Fruto da rescisão
Heróis de Luanda. Depois soubemos que houve uma rescisão. Não é importante. Fruto da rescisão. Deixa-me só concluir. Houve uma rescisão, essa coisa toda, por aí fora. Tudo bem. Se é verdade que o presidente respondeu ao problema, mas ainda assim colocam-se as seguintes questões. Foi feita uma auditoria dívida entre o GPL e as empresas de saneamento? Naturalmente que sim. Como é que se chegou efetivamente a essa dívida? Como é que se chegou a 400 milhões de dólares de dívida do GPL para com as empresas? Como entender que o saneamento, que é uma rubrica que está orçamentada, dificilmente chega a um ponto em que se passam 6 meses e o governo paga? Então, como é que se explica que persistentemente haja sempre dívidas? Não, vou chegar lá. Sim. Como é que o combate à corrupção se enquadra nisto? Não se faz uma auditoria prévia para responsável, porque é muito dinheiro, são 400 milhões de dólares. E depois se dá outros 40 mil milhões. Quer ver, pagam a dívida ou é o que então? É preciso. Mas isto é só um dos problemas, um dos vários problemas que o país vive. Sim. Voltando àquilo que é o nosso assunto, não é? O Nuno Dala é um observador atento, sim, participa atentamente dos movimentos de pressão, não é? Hoje, na sua visão, os movimentos juvenis que contribuem, que fazem o seu papel na defesa dos interesses dos jovens, só são aqueles que são os de pressão, os movimentos juvenis como a JMPLA e outros movimentos, na sua visão, acha que não fazem o seu papel na defesa dos interesses dos jovens angolanos? As ciências sociais, da sociologia, antropologia política, por aí fora, são claras quanto a isso. Os movimentos sociais estão classificados quanto à sua natureza, quanto aos seus objetivos, quanto às suas funções. Existem movimentos juvenis de natureza político-partidária, certo? E em muitos casos, embora efetivamente sejam, por exemplo, de natureza político-partidária, não estão só preocupados com os problemas da juventude do partido, dos jovens que são militantes do partido. Exato. Mas também têm uma preocupação com a juventude no seu aspecto mais global. Há aqueles movimentos da mesma natureza, mas que estão preocupados só com problemas da juventude a nível do partido. Depois temos aqueles movimentos que não são partidários, não decorrem de um organigrama partidário. Estão ali para, usando os mecanismos que existem, que são vários, poder influenciar efetivamente a juventude para que ela, se necessário, faça uma espécie de reavaliação do seu espaço, do seu papel na sociedade e influenciar quem tem o poder a nível local, municipal, estamos a falar já no âmbito autárquico, até a um nível mais nacional, influenciando, é claro, também o Presidente da República através dos mecanismos existentes. Agora, eu estava a dizer... Estamos sempre a insistir no foco porque entende-se. Eu sou de 80, acredito que o Dente também é de 80, que é da década de 80, o Teixeira igualmente, mas nós entendemos que temos muitos problemas, que Angola é como uma espécie de espaço de sedimentação de frustrações de diversas juventudes. Porque quem é de 70, quem é de 60 também... chegou aos 50, 40 anos altamente frustrado. É evidente que eu não concordo que efetivamente o desbaratamento do erário público, o furto, o roubo, a destruição da economia sejam problemas que devem ser sacados a nós, como se efetivamente fôssemos uma entidade coletiva que tivesse assambarcado o dinheiro público. Não é isso. Eu entendo que existem responsáveis individuais e grupais que efetivamente estão bem identificados. Agora, é evidente, eu também estou de acordo, que no que diz respeito a uma série de outras questões ou problemas, a nossa responsabilidade é chamada, principalmente na hora de não só apontarmos o dedo, mas darmos uma proposta de solução. Naturalmente. É essa a questão que eu estou aqui a dizer, porque nós temos que nos perguntar, enquanto jovens mesmo, porque antes de sermos da J, antes de sermos do MEI, antes de sermos
movimento revolucionário, Somos antes angolanos. dizemos da placa, do projeto Agir, da Lauleno, etc. Nós somos acima de tudo, Somos angolanos. Sim, somos E por isso é que devemos entender que não importa qual é a plataforma onde o João, o Antônio ou o Francisco está, ele, de certa forma, também me representa. Na proporção em que, efetivamente, faz alguma coisa para eu também melhorar a minha vida. Realmente, ok. E eu também tenho responsabilidades de fazer com que haja abertura para os outros. Exatamente. No caso o Francisco Teixeira reconheceu, admitiu aqui que o MEIA é um movimento especificamente de pressão. Eu O lhe MEIA, perguntava sim. se os movimentos juvenis que representam efetivamente os interesses dos jovens angolanos têm de ser necessariamente os movimentos de pressão tal Pela como é o MEIA. nossa situação, pela nossa conjuntura e contexto, é de entender que a maior parte dos movimentos que têm estado a surgir e com uma frequência, com uma abundância paradoxal, porque período histórico da nossa história em que supostamente esses movimentos deviam ser menores em matéria, quer dizer, em número, essa coisa toda. Ok. Mas eles há mais movimentos juvenis agora, no pós-guerra, do que durante o período de guerra. Isso é interessante. Significa que, depois da guerra, que foi um problema que nos atrasou por décadas, a juventude refletiu que agora era preciso dar atenção a outros problemas. Ok. Porque também não vamos ser aqui desonestos, dizendo que durante o período de guerra o partido que estava no poder podia governar à vontade. Isso é impossível, né? Quer dizer, você não pode governar se o João está ali atrás com armas e tal, e pode entrar onde você estiver para tirar do poder. Não é por aí. Então, é por isso que esses movimentos surgem. É normal que eles sejam de pressão, de influenciar de forma pesada quem está no poder. Por quê? Porque o país tem uma série de problemas. Eu tenho dito que, efetivamente, apesar de que tenho estado a notar um retrocesso nos últimos 2 anos, na pessoa do Presidente da República, quanto à sua agenda inicialmente anunciada de reformar Angola, porque João Lourenço apresentou-se como reformador. Muito bem. Como ele até disse, um Deng Xiaoping da Angola. Muito bem. Só que o Deng Xiaoping, o chinês, né, se Mao Tse-tung fundou a República Popular da China, Deng Xiaoping foi aquele que deu à China hoje o papel que tem. Mas Nuno, não, só para ajudá-lo, Sim. mas também deve perceber que reestruturar Angola passa-se necessariamente por tomar decisões. Passa necessariamente por Naturalmente. tomar decisões, Tomamos e eu entendo decisões que hoje. também não estou a dizer. Tomamos Deixa-me decisões só hoje terminar. e que vão naturalmente ter repercussões amanhã. Eu sei que essas Tomamos decisões. decisões hoje para ter repercussões amanhã. Estou completamente com- ciente. e Estou foi de muito bom acordo. quando referencia, quando diz que Angola estava definitivamente mal. Eu também compactuo consigo que o país estava mal. Está mal até agora. Não faz isso. O país está a dar passos qualitativos e quantitativos. Espera, não te rias, Teixeira. Não te rias. Fruto de que o país está efetivamente a dar passos qualitativos e quantitativos é o debate que estamos a desenvolver hoje. Isso não é no espaço Não faz público. isso. Não Maria, não é a Rádio Nacional, não é a mas Televisão Pública de não Angola. faz isso. Eu posso terminar. Deixa-me só terminar. Não, eu vou entende? dizer que estamos a avançar. Eu agradeço que eu vou terminar e depois tu falas, pode Os debates ser? desenvolvidos pela televisão pública de Angola, os debates desenvolvidos pela televisão. Posso terminar? Posso pelos órgãos terminar? de comunicação social que o país tem. Aliás, houve Então, um tempo, Francisco, há pouco tempo não havia debate. Não era exatamente. Deixa-me só- Isso aqui que é um deixa-me só procedimento terminar. Mas tudo bem. democrático. Vamos deixar o Nuno terminar. Nós temos que ter coragem de assumir que alguma coisa está Mas não feita, passa a ideia que presidente. São Maria é o órgão de Atenção. Estado. Não estou a passar a ideia que São Maria é um órgão de Estado. Ah, Num outro contexto, eu não estaria aqui a falar contigo, Francisco. por que não deveria? Se Não você é deveria estar aqui, angolano. mas é o que eu disse agora, num outro contexto. Olha, não estaria eu aqui a falar gostava contigo, de retomar o que mas eu é importante estava- perceber que temos um passo qualitativo. Nuno, já lhe a passa nível a palavra desenvolvimento democrático, não é? A nível, então, eu, quando comecei a minha intervenção, eu disse que o debate é bem-vindo porque vai naturalmente desenvolver a nossa democracia interna. Exato. Doutora, país. naturalmente. Que é importante. Que é importante. Não era assim. Mas agora estamos a desenvolver isso. E tenha coragem de assumir que alguma coisa está a ser feita. Tenha coragem. Não dá, termina só rapidamente. Coragem de assumir. É o seguinte, há uma coisa que você disse que é interessante e que é característica do discurso do pessoal do MPLA, né?
que é a constante chamada de atenção para a necessidade de vermos o que está bom. Pronto, dentro do vosso lema, com o qual eu concordo, aliás, é preciso que fique claro, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, certo? Agora, a questão que se coloca é se isso tem acontecido ou não, certo? Tem sim. Agora, quando o Dende chama a atenção para o Teixeira, para a necessidade de olhar para o que está bom, é preciso reconhecer e tal, bom, está a dizer basicamente ao Teixeira o seguinte: ó Teixeira, tu não podes só olhar para os aspectos negativos. Só que o Teixeira não está só a olhar para os aspectos negativos. Não, o Teixeira está Não, deixa-me só terminar. Eu estou aqui como amigo, porque o Teixeira é líder. E tem Tá sob bem, sua mas- liderança jovens. Dende, posso Tem sob terminar? sua Posso liderança terminar? jovens. E o movimento estudante angolano, eu aqui bato palma e catapulta, é importante e é necessário. E deve continuar, Teixeira. Controla os 4 E deve campos para continuar, não Teixeira. privatizar. Não, Deixa eu estamos terminar. cansados, Teixeira. Controla os É a minha 4 campos. luta e a tua também. Controla os 4 No campos. âmbito O dos vosso interesses da governante não juventude. privatizar. Não, no âmbito dos interesses da Tu sabes que juventude. querem privatizar os 4 Eu campos. não- Que é o espaço juvenil dos jovens. ninguém vai privatizar os Controla 4 só campos. bem e Teixeira, nós vamos cobrar. ninguém vai Tu estás aqui com uma veia muito defensora. ninguém Espero- vai privatizar espero que os os 4 governantes campos. do teu partido estejam Sabe a te porquê? ouvir. Não, sabe porquê? Espero que os governantes Sabe do teu porquê? país, que Sabe querem porquê? privatizar, Sabe porquê? estejam a te ouvir. Sabe porquê? Porque a JMPLA é a primeira a defender os interesses da juventude angolana, não é? Em particular a de Viana. Mas espero que esteja a te Ninguém ouvir. vai privatizar os 4 Espero que campos. esteja a te ouvir. Ninguém. Francisco. Nenhum angolano mau. E a JMPLA não vai mesmo permitir. E o Francisco está muito bem atualizado. E sabe que o administrador municipal de Viana já desenvolveu vários encontros no âmbito dos 4 campos. E a JMPLA teve efetivamente uma posição que eu estou aqui a tomar agora. Ninguém vai privatizar os 4 campos. Espero que os governantes do Aquilo partido é ouçam para a isso. juventude e definitivamente para a juventude. Exatamente. É bom ouvir isso. Nuno E Dal. definitivamente para a juventude. eu O que gostava- gostaria calma aqui- só, Dende, Não, termina mas já. Nuno. É melhor Não, terminar, eu Dende. gostava- aqui sim. Aqui sim, o Teixeira está efetivamente a desenvolver uma posição de cidadão nacional e jovem nacional. Não é? Que deve efetivamente orgulhar-nos a todos. Defende os 4 campos assim como eu defendo. Muito bem. Nuno Dalla, a questão que se levanta aqui é se, na vossa visão, enquanto jovem, enquanto cidadão, reconhece ou não alguns avanços. Eu acho que é isso que o Dialmo está a querer dizer. O cidadão deve ou não reconhecer que houve ou há avanços. Só para ajudar o Dal, o Nuno Dal. Em 2000, o ano passado... Eu nem respondi. O ano passado, não é? Em materialização o artigo 118 da Constituição da República, o presidente João Lourenço apresentou o Estado político, o Estado econômico e o Estado social de Angola. E isso o Francisco, atentamente, e o Nuno Dal, e quem está a nos ouvir, atentamente ouviu o desenvolvimento, não é? Do discurso que o Presidente proferiu à nação. O Presidente João Lourenço trouxe-nos aqui números, apresentou-nos dados. O Presidente disse que no âmbito da luta contra a corrupção, o país já recuperou mais de 4 mil milhões de dólares. No âmbito da privatização, aquilo que era do Estado, e que o Estado deve efetivamente largar a economia e entregar ao privado, o Estado já recuperou A, B, C e D. No âmbito da habitabilidade, o Estado já construiu não sei quantas centralidades. No âmbito da empregabilidade, o Estado inaugurou indústria, o Estado desenvolveu iniciativa que materializa o que eu estou aqui a exteriorizar. Não é? Que eu estou aqui a exteriorizar. Muito bem. Então, é importante, Francisco, assumir definitivamente esses avanços. Mas não tem impacto na nossa vida. Não, Francisco, espera. Francisco, Não é Francisco. teoria. Não tem Não é impacto na teoria. minha vida. Francisco, você tem agora o Plano Integral de Desenvolvimento Local, que é exatamente o PIN. O governo, nessa altura, está a fazer novos hospitais, o governo, nessa altura, está a fazer novas escolas, o governo, nessa altura, está a fazer novas estruturas sociais. Francisco, isso não tem repercussões na tua vida, Francisco. Isso não tem repercussões na tua vida. Francisco, o presidente João Lourenço inaugurou agora uma indústria têxtil. Não é? Na província de Benguela. Isso não tem. Isso não estão a monopolizar. Francisco, não. Só um minuto. Rapidamente para terminar. Eu vou ajudar o meu irmão Francisco a perceber que o governo mudou, a situação mudou, Mas tudo não tem impacto na vida mudou. dos Tem jovens. sim, então construir infraestruturas sociais. Espera, só Sim, mentira. rapidamente para terminar. Construir infraestruturas sociais não tem impacto na vida dos jovens, Francisco. Os jovens continuam. Isso é um autêntico perigo. Não faz isso. Por outra, as escolas que o governo está neste momento Dialmo. a construir não tem impacto na vida dos jovens. Os Dialmo. hospitais, não, os É hospitais, importante, é os importante, hospitais- é importante. os Dialmo, hospitais é que o governo nessa importante altura está a que os desenvolver jovens- não tem impacto na vida dos jovens. Sim, mas é importante Não que os faz jovens... isso. Dialmo, é Não faz importante... isso. Agora, eu percebo que temos que fazer mais. Precisamos fazer mais. Porque as necessidades da juventude angolana são berrantes e alarmantes. Temos que unir todas as nossas forças,
não é? E lutarmos definitivamente pelos interesses da juventude de Exatamente, Angola. exatamente. Isso é que temos que fazer. Diabo. Ali no Meia, desenvolve a tua função e desenvolva bem. E não permita que ninguém te corrompa. Desenvolva a tua função. E o que o presidente João Lourenço está a tentar exteriorizar, orientar e ensinar. Que temos que definitivamente mudar de postura. Muito bem. Agora, esse discurso de que nada está a ser feito não é verdade. Esse discurso que o país está a retroceder e não está a desenvolver também não é verdade. O presidente João Lourenço foi catapultado pelo Estado norte-americano. E lhe digo ainda, daqui a pouco, não te ria, não te ria, não te ria. E daqui a pouco, e eu tenho amigos no Brasil, tenho amigos em Moçambique, tenho amigos em toda a geografia do mundo. Eu não tenho. Espera, e por outro. Não estou a monopolizar. Está monopolizado, está O presidente João Lourenço nessa altura, É importante que termine. O presidente João Lourenço nessa altura é uma figura do mundo. É um cidadão do mundo, com iniciativas brilhantes e não está muito distante. Daqui a pouco vencer o prémio Moi Ibrahim. Sabe por quê? Porque as iniciativas. Não te ria. Não, vamos voltar de novo para essa sala, Francisco. Vamos voltar de novo para essa sala. Vamos voltar de novo para essa sala. Sabe por quê? Porque as iniciativas que o presidente João Lourenço. Porque as iniciativas que o presidente João Lourenço está nessa altura a desenvolver, e nós, os jovens, devemos efetivamente aplaudir, não é? Vão efetivamente levá-lo a vencer o que eu há pouco exteriorizei. Exatamente. Eu gostava só de chamar a atenção para a necessidade de deixares mesmo que as pessoas terminem o seu tempo. Porque se o Teixeira tem 2 minutos, que se permita que ele fale os 10 minutos. Exatamente. Eu não posso permitir que o Teixeira continue a cometer Vamos erros. ouvir não vez que sou interrompido. Não posso permitir isso. Nuno Dala, podes avançar. Eu acho que é importante aqui. No âmbito de uma orientação pedagógica, não posso permitir. Sim, mas é importante fazermos perceber à audiência que nos acompanha que enquanto jovem, enquanto líder juvenil, não é esta a visão, não é, que os jovens querem ter, essencialmente de dizermos está bom, foi feito. De facto, também é importante perceber o que é que tem impacto, não é, sobre nós os jovens, o que é que não tem. Nuno Dala, tens mais 1 minuto para terminar o seu raciocínio e se calhar para mais 1 minuto. Eu creio que vou-lhe dar 2 minutos. Sim. Porque de facto é muita interrupção e acabo por me perder de certa forma. Não, bom é que eu estou muito focado. Muito bem. Eu estava a dizer, o Teixeira em momento algum não estou a defendê-lo, ele não precisa disso. Mas o Teixeira não está a dizer que está tudo mal. Ok. O que o Teixeira está a fazer é olhar para problemas específicos que são da sua esfera de intervenção. E efetivamente, mais do que isso, descrever desses problemas numa perspectiva de influenciar quem está a lhe ouvir, quem está no poder, para mudar. Agora, não há nenhum jovem em Angola. Eu posso dizer isso com segurança, que diz que o país está todo mal. Exato. Não há. Porque se o país estivesse todo mal, não é? Quer dizer, nem como um país existiria. Um país que está todo mal é um país que não existe. Exato. Então, mas essa discussão de reconhecer o que está bom, o reconhecer o que está mal, é uma discussão primária. Ok. Nós não viemos cá para fazer uma discussão primária. Viemos para fazer uma análise madura dos nossos problemas enquanto jovem. Eu estou sempre a insistir. Independentemente do DEN ser, antes do DEN ser da Jota, do partido, é angolano. E é nessa perspectiva em que devemos discutir. É evidente que o partido no poder, ao qual pertences, tem feito o que melhor entende estar a fazer. Mas, se é verdade que temos o direito de defendê-lo, nós temos o direito de olhar para o partido o que está errado. Defender com verdade. Com verdade, com base em dados. Já que fala em verdade, por exemplo. Em relação, por exemplo, ao PIN, não é? O Programa Integrado de Intervenção dos Municípios. Os dados que efetivamente estão disponíveis até agora indicam claramente que, ao passo que mais de 70% dos recursos do PIN já foram alocados, já foram gastos, os resultados é que demoram a chegar, certo? Então, por isso, se falarmos sobre qualquer tipo de política pública, devemos sempre olhar para os números. Números que estejam mais próximos da realidade. Eu dizia que, efetivamente, por outro lado, os movimentos juvenis sociais em Angola, eles têm um pendor de pressão, têm um pendor
não de ficar a fazer advocacia de gabinete, mas fazer lutas de rua, claro que dentro de todo o escopo legal e tudo mais, porque efetivamente o país apresenta uma multiplicidade de problemas que afetam a juventude. A maior parte dos jovens angolanos não estão efetivamente realizados, por um lado. Por outro lado, os jovens têm problemas que os de outras sociedades, que não vou falar da Noruega, da Dinamarca, da Holanda, vou falar de países mais próximos do nosso nível de desenvolvimento, e já efetivamente superaram há muito tempo. Nós em Angola temos o problema do Teixeira, que está preocupado se vai encontrar energia na casa dele. Nós temos o problema do Nuno, que não sabe se vai encontrar energia ou internet da TV Cabo, que pode estar a falhar. Desculpa por fazer publicidade. Então, nós temos problemas muito primários. Exatamente. Então, antes de nós pensarmos na estrutura em quem governa, temos que nos perguntar, mas isso é normal? É normal que em quase meio século de independência, tudo bem que tivemos guerra de quase 30 anos, fratricida, ficamos a perder tempo a nos matar essa coisa toda, mas não era razoável que em quase 20 anos de paz as necessidades primárias da juventude fossem efetivamente atendidas e nós estivéssemos aqui nessa mesa a discutir problemas de outro nível, discutir como é que o Teixeira pode, por exemplo, não digo puramente, não digo só fazer uma replicação barata, discutir como é que a juventude agora pode contribuir para participar no processo de criação de uma indústria tecnológica de Angola. Como é que a juventude angolana, como é que tu, eu e ele podemos ajudar o país, por exemplo, na criação de uma indústria voltada para satisfazer necessidades não do nível primário, mas do nível secundário e terciário. Então, seria esse o nível de discussão. Por outro lado, além desses problemas, temos um problema de quem está no poder, quem gere. Eu costumo dizer que se o MPLA tão somente governasse, poderíamos falar de má governação, ou de boa governação. O que tem acontecido desde 1975 é que, quando nós falamos de má governação, damos a entender que alguém está a governar, mas mal. Que o Samaria, o Samaria está a governar mal. Quer dizer, o Samaria está governado, mas ele está a governar mal. No caso do MPLA, salvo se, sobretudo nos primeiros anos da independência, tenha governado alguma coisa, o MPLA não tem estado a governar, tem estado a manter-se no poder, porque o projeto do poder do MPLA é mais importante que o projeto da sociedade. É por isso que o MPLA tem muitas dificuldades de realizar o país social. Nesse momento que estamos aqui a falar, existem muitos mecanismos de cooptar a juventude. Você sabe disso? O administrador do Kazenga, mas o responsável máximo do CNJ, o Isaías Kalunga, estiveram recentemente na alegada centralidade do Kazenga, porque aquilo não é centralidade, aquilo é outra coisa. Mas na perspectiva, numa perspectiva. Deixa eu não terminar, depois também falar. Estiveram na alegada centralidade do Kazenga, mas em que perspectiva? Numa perspectiva, por um lado, de verem como é que estavam a andar as obras. Mas eu sei, tem informações, meio de pessoas do seu partido, ou parceiro, que dizem claramente que há um plano de aliciar uma parte da juventude contestatária, quando eu contestatária, não é necessariamente só que se manifesta, para que efetivamente haja uma espécie de redução no fogo de pressão que efetivamente ocorre. Nuno Dale, eu preciso interrompê-lo, momentaneamente. Vamos para lá, jovens. Vamos ouvir o Francisco. Vamos para lá, jovens. Vamos ouvir o Francisco Teixeira. O decreto executivo 287/20, não é? Em que prioriza 20% do âmbito da habitabilidade para a juventude. Não é 30%, no âmbito da habitabilidade para a juventude. Não é? Em materialização do respectivo decreto, que o Presidente do Conselho Nacional da Juventude e o administrador municipal do Kazenga, o Dr. Tomás Bica, visitou, não é? A semana passada, a centralidade Marconi. Agora, aqui é preciso ter coragem de dizer o seguinte:
vão efetivamente para lá jovens. E todos nós temos que seguir, não é, o processo. E quanto a Se isso, constatamos erroneidade no respectivo processo, nós temos que, não é, denunciar. O MPLA ouve? O MPLA sempre ouviu. Diabo, vai ter o teu minuto para falar da vontade. Temos que denunciar. Vai ter o teu minuto para falar da vontade. Vamos ouvir o Francisco Teixeira. Denunciar. Falou-se aqui sobre várias coisas, Francisco Teixeira. Falou-se sobre várias coisas. Muitas coisas mesmo. Mas de tudo que se falou aqui, em relação àquilo que o seu movimento, aquilo que o senhor como líder do movimento dos estudantes angolanos, o que é que mais lhe preocupa? E o que é que pretende fazer enquanto líder deste movimento para que o governo, não é? Para que a sociedade perceba da necessidade da mudança em relação a este aspecto que mais lhe preocupa? O que mais nos preocupa é a arrogância dos órgãos intermédios do Presidente da República. Ministério da Educação, Ministério do Ensino Superior. E por que é que fala de arrogância? Porque nunca estão dispostos a dialogar. É verdade. Eles não se abrem para o diálogo. O diálogo não serve só. Você não pode só querer dialogar com o outro quando você está sob pressão. Você não pode só aceitar falar. Quando o outro marca uma manifestação, você quer vir 2 dias depois, nós vamos conversar. Não, tem que haver uma Concertação permanente. Concertação permanente, Abertura. uma vontade, uma abertura. Não há um espaço, né, de abertura para diálogo. Até porque quem governa, não sei como é que as pessoas chegam até determinados pontos. Nós criamos um país à base do business. Nós não criamos um país que dá espaço a pessoas intelectuais, a pessoas que pensam, a pessoas cientistas. Não, nós criamos um país à base do business, de gajos Para vivos. o movimento, ou para o MEIA, é importante que Não, tem que haja haver, diálogo. haja abertura. Como é que esses indivíduos chegaram a governar? Só porque são indivíduos arrogantes, não estão preocupados em conversar. Em países desenvolvidos, nós falamos com pessoas de Moçambique, falamos com pessoas de Cabo Verde. Principalmente Cabo Verde. O que é bom naquilo é que a ministra da Educação tem um filho numa escola pública, o ministro do Ensino Superior tem um filho numa escola pública. A realidade aqui é outra, aqui as pessoas roubam, mandam os filhos para a Europa, depois não querem saber do ensino. Isso é que mais nos preocupa. Eles não preocupam, nossos governantes, ter um ensino de qualidade, porque eles têm noção que os seus filhos não estão aqui. E o que é que acha que o MEIA deve fazer para que haja mais diálogo? Primeiro, é continuar a mobilizar jovens, é continuar a levar a consciência cívica do jovem e mostrar aos jovens que a vida não é só música, que a vida não é só levar cantores toda vez à televisão, é preciso levar artistas, é preciso levar cientistas sociais, cientistas políticos, para emanciparmos a capacidade intelectual. Há uma clara intenção do Estado em nos envolver constantemente em questões de música e maratonas, para desviar a atenção, distrações, porque senão o Cláudio Fortuna, tantos outros jovens brilhantes, teriam espaço nos órgãos públicos para depois também incentivarem jovens a olharem para o país com alguma responsabilidade. Você vê o debate no país hoje, é um debate medíocre, as pessoas estão a debater se o fulano e o fulano quem veste melhor, o sapato que o fulano veio com ele no show quem é melhor. Mas isso não é propositado. Quem governa tem essa intenção, né, de criar uma ideia de ilusão às pessoas, quando devia criar questões básicas. Nós, o MEIA, temos feito o nosso trabalho. Forçamos o CNJ a abrir, né? Forçamos o CNJ a abrir para que mais organizações entrem, mais organizações dão o seu contributo. Temos forçado que quer os órgãos intermédios do Presidente da República, quer outras estruturas, a JMPLA dialoga mal, né? Nós com a JMPLA temos alguma dificuldade, dialoga mal na sua estrutura superior, porque nós temos, mesmo também a Jura, às vezes tem esse problema, você quer falar com eles, pergunta, vocês são da onde? Quer dizer, se já é do MPLA já não pode sentar comigo, se já é da UNITA não pode sentar, quer dizer, nós estamos a constituir um país à base disso, nós precisamos de melhorar, precisamos de evoluir, e as pessoas devem aceitar que o Samaria não precisa ser do MPLA ou da UNITA para ter protagonismo ou para ter alguma abertura. A capacidade intelectual do Samaria é que tem que falar mais alto, a capacidade intelectual do mundo fala mais alto, porque quer dizer, nós devemos dar oportunidades a todos, depois cada um a sua capacidade intelectual ser observado positivamente ou negativamente, mas nós estamos a constituir uma sociedade sem referência, não temos referência na sociedade, porque os mais velhos deram-nos a independência, mas depois também roubaram o país, perderam, foram julgados mal no banco da história, a história julgou-lhes muito mal, não temos referência, consequência, estamos a viver num país sem referências e sem rumo. Há necessidade de nós encontrarmos outras referências para que os jovens seguiam e se motivam.
E a referência nós vamos encontrar nos historiadores, nos escritores, nos bons professores, nos bons médicos, nos bons intelectuais. É preciso que o Estado olhe para isso, né? E dali eu concordo com o Nuno quando diz que há uma intenção clara do Estado em manutenção do poder permanente e não olhar muito para questões sociais, porque não olha para questões sociais. Então são essas questões que eu acho que devíamos melhorar para ter um país do tamanho dos nossos sonhos. Bem, estamos a avançar para o final do nosso debate. Estamos a melhorar. Eu daqui a pouco vou perguntar ao Francisco Teixeira qual é a agenda do MEA para os próximos tempos, não é? Mas antes gostaria de ouvir o Dialmo para ter a possibilidade de dizer-nos o que é que mais preocupa a JMPLA, particularmente. Vocês são membros da JMPLA, o Dialmo está ao nível do município. Ao nível do município de Viana, o que é que mais preocupa a JMPLA e o que é que vocês pretendem fazer para que os jovens do município se sintam mais integrados, se sintam bem aqui no nosso município? Bom, Samaria, as multiplicidades e diversidade dos problemas que apoquentam a juventude é efetivamente preocupação da JMPLA. Neste âmbito, a JMPLA, a nível do município de Viana, desenvolveu vários projetos esses que já remetemos à administração municipal e que têm exatamente como objetivo, não é? Objetivo catapultar a vida da juventude. Por outra, é importante aqui também, não é? É importante referenciar que no âmbito dos projetos desenvolvidos, quer a partir da estrutura superior da JMPLA, e a partir das estruturas intermédias da JMPLA, e não concordo com o Francisco quando diz que a JMPLA está a dialogar pouco, ou a JMPLA não está a dialogar. A JMPLA desenvolveu, por exemplo, o projeto, a JMPLA, o Encontro da Juventude Angolana, no âmbito da respectiva explotação. Nós precisamos conversar mais. Eu tenho que ouvir o Teixeira, eu tenho que ouvir o Nuno, não é? Ouvi-lo e levar exatamente as suas respectivas preocupações a quem está efetivamente a governar, estruturar. Disse que esforçou o Conselho Nacional da Juventude e o Conselho Nacional da Juventude abriu-se. Não é verdade. O Conselho Nacional da Juventude dialogou, porque percebeu que o tecido, ou seja, o fim único do respectivo Conselho Nacional da Juventude é exatamente a juventude. A interlocução. Naturalmente, é exatamente a juventude. E percebe, Teixeira, que os avanços, não é? A pressão que o Conselho Nacional da Juventude está nessa altura a desenvolver sobre o governo tem repercussões positivas. Isso é verdade. O presidente Isaías Kalunga deve também aqui ser encorajado por todos nós. Nós percebemos que existe ainda mau angolano, mau gestor, mau administrador, mau gestor público, que está a gerir mal o erário público. Temos que denunciá-lo. Nós temos que denunciá-lo para que, efetivamente, quem está a governar tome decisões. E eu dei um exemplo na minha intervenção. Francisco, tu falaste com o presidente João Lourenço. Tu apresentaste uma preocupação que até arrepiou-me. Senhor Presidente, quem está nessa altura a limpar as nossas escolas são os nossos filhos. O Presidente da República tomou boa nota. E não demorou muito tempo, o Presidente desenvolveu, não é, um concurso público no âmbito da educação. O MEA foi ouvido. Temos que fazer isso. Foi ouvido. O Edeltrudes Costa foi denunciado. Quando diz que o MPLA no off, isso é um processo, vamos chegar lá. Quando diz que o MPLA no off, não é verdade. Quando diz que o MPLA no off, não é verdade. Francisco. O Presidente ouviu o MEA. O Presidente ouviu o MEA e vai continuar a ouvir o MEA. E despoletou naturalmente. O nacional. E deve, Francisco, estou aqui a encorajá-lo a desenvolver outras ações no âmbito da educação que eu, de almo, apoio. Porque a JMPLA é amiga, parceira de quem efetivamente está interessado em desenvolver o país. Principalmente as organizações juvenis viradas para o efeito. Bem, Nuno Dalla, nós teremos várias oportunidades, até porque este espaço é nosso, enquanto jovens, principalmente jovens do município de Viana, teremos várias outras oportunidades. Gostaríamos de ouvi-lo a falar de forma aberta aqui sobre aquilo que acha que são os desafios dos jovens hoje e aquilo que uma mensagem para os jovens, principalmente ligados a estes movimentos, não é? Eu insisto, obrigado, eu insisto no seguinte, mas insisto mesmo, repito até que insisto. Antes de sermos da JMPLA, antes de sermos da Jura, antes de sermos da JURS, né, a Juventude do PRS, antes de sermos das organizações juvenis partidárias,
antes de sermos dos movimentos, organizações da sociedade civil, quer dizer, que não tem partido, nós somos, acima de tudo, primordialmente, angolanos. Exatamente. Então, o DENDE é da JMPLA, mas ele tem uns problemas que eu tenho. Exatamente. Muito bem. Exatamente. Por isso, quando eu efetivamente estou a dizer que o partido dele falhou aqui, ali e acertou aqui, eu estou a reconhecer claramente que os nossos problemas foram resolvidos aqui, mas não foram resolvidos ali. Ok. Tem que ficar claro. Por um lado. Por outro lado, é preciso que se entenda que o papel dos movimentos juvenis na busca da realização ou no esforço de influenciar para que os interesses dos jovens sejam realizados, deve ser consentâneo com o objetivo que efetivamente norteia essas organizações, esses movimentos desde a fundação. Se o foco é educação, que seja educação. Como tem sido o caso do MEIA, e tem sido um percurso coerente. Sim. Não se desviar para estar ali a fazer outras coisas. Exatamente. É importante isso. E depois, por outro lado, é importante que as lideranças desses movimentos, os membros, desenvolvam mecanismos anticorrupção. Exatamente. Porque o partido no poder, quer queramos, quer não, tem estado, mesmo que não assuma isso oficialmente, tem estado a desenvolver mecanismos para cooptar a juventude. E essa cooptação muitas vezes passa pelo que nós já sabemos, a atribuição de casas em circunstâncias, no mínimo, duvidosas. Não, dá casas a jovens angolanos. Não dá porque o Teixeira é do Meia, propostas financeiras, propostas de participação financeira, têm direito do ter e tudo mais. Têm direito, não é porque o Diomeda tem direito, e essas casas devem ser adquiridas em série. O governo deu casas a jovens angolanos. De acordo com a lei. Mas acho sim. Para terminar, para terminar, esse é o foco, né? Para terminar, é importante que os movimentos, as lideranças desses movimentos entendam, por outro lado, que eles são os próximos líderes desse país. Okay. Se o DENDE, eu lhe vejo como um futuro governante através do MPLA. Bom governante. Ok. Bom governante. Porque temos eu também vejo Teixeira como um possível bom governante. Exatamente. Certo? Eu também vejo o pessoal, o Palanga, também como um futuro bom governante. Da mesma forma, vejo outros jovens que têm um percurso honesto no esforço de luta, porque um percurso honesto é aquele em que eu posso errar, mas as pessoas percebem que eu estou a fazer uma luta sem segundas intenções. E falando sobre percurso honesto, vamos aqui abrir um parênteses. Há jovens que nestes movimentos juvenis que dizem defender os interesses dos jovens, mas que não, na sua opinião, que não são honestos? Principalmente em movimentos que não têm uma espécie de estrutura como MEIA. Aqueles movimentos informais que são muito vulneráveis às jogadas de quem está no poder, mas não só. Quando nós falamos, por exemplo, de corrupção, porque estamos a falar de honestidade, não podemos estar só a dizer que não, tudo parte de cima. Não. Ainda recentemente eu denunciei, com todas as letras, uma tentativa de venda de uma manifestação que teria lugar, foi projetada para ter lugar em Viana. A minha denúncia fez com que as negociações literalmente parassem. Okay. O próprio administrador municipal de Viana, que é aliás o mais velho, que sabe bem das coisas, não iria se deixar levar por um esquema que até já tinha sido denunciado. Não deu certo. Okay. Quer dizer, falou-se com alguns empresários de Viana, mas não deu certo. Então, o que eu estou a querer dizer é o quê? É que há vendas de manifestações. Há vendas de manifestações. Não podemos estar aqui a dizer que não há. Não, alguém vai dizer, mas não, isso aqui vai também te prejudicar, porque você também faz parte de todo esse esforço juvenil. Sim, mas eu não posso olhar. O Teixeira não pode olhar para mim, eu a me envolver em corrupção e ficar calado, porque ele vai ser cúmplice. Então, o meu apelo é que esses movimentos tenham uma ética clara, que não se deixem corromper, porque a corrupção destrói o percurso de um ativista. Você pode ter 20 anos de percurso, mas por causa de uma casinha, uma casinha, nem sequer é casa como tal, você acaba por esfarelar e te transformas naquelas pessoas que você anda a condenar, por um lado. Por outro, é importante que continue mesmo a pressionar. Okay. Aqui não é ativismo de gabinete,
não é fazer pressão de gabinete, é fazer pressão dentro dos mecanismos que a Constituição e a lei estabelecem. Okay. É importante também manter, evidentemente, o diálogo. As portas devem estar abertas para o diálogo, mas até onde eu sei, não está querendo fazer papel de advogado dos movimentos sociais não partidários, mas eu sei que esses movimentos estão permanentemente abertos para o diálogo. Agora, também essa história de diálogo me cansa. Eu já estou a caminho dos 37 anos. Diálogo. Depois, o diálogo é o primeiro nível. Tem que haver ação. Tem que haver ação. Tem que haver uma dialética entre o diálogo. O Teixeira vai lá e expõe os problemas bem claros, por exemplo, de natureza educativa que afeta a juventude. O Teixeira tem de, num espaço de tempo razoável, ver essas preocupações sanadas a nível local, a nível provincial, regional e a nível nacional. Estamos há quase meio século a dizer diálogo, é preciso dialogar. Aquela cena que aconteceu nas Lundas, um assassinato, uma situação em que um Estado praticou o terrorismo de Estado. As pessoas estão a dizer, dialogar, mas quantas vezes o protetorado Lunda Chokwe propôs, já para terminar, pediu para que o governo dialogasse. Então, mas o governo... então temos que dialogar. É isso que eu estou a dizer. Então temos que mas dialogar. Por que se fala do diálogo só quando há situações extremas? Não, nós temos que Então, dialogar. depois, e quando se dialoga, é importante que haja a dialética, a resposta aos problemas apresentados. Os resultados. Podem não ser perfeitos, mas devem dizer claramente que quem está lá está a governar, a pensar em nós, está a governar como projeto de sociedade, não como projeto de poder. Exatamente. Para terminarmos, vamos fechar com a agenda do MEA. Francisco Teixeira é o presidente. O movimento de estudantes angolanos terá alguma atividade ao longo dos próximos dias? Não, são muitos. Nós estamos num ano pré-eleitoral, nós gostaríamos de levar a consciência cívica dos jovens. Nós acho que terça ou quarta-feira o nosso secretário de Luanda vai levar uma proposta ao governo provincial, porque há questões que nos preocupam. Se tu prestares bem atenção, do Zango 0, né, do viaduto, até o Zango 5, ou até a Calumbo, você tem escola nos dois sentidos. E as crianças atravessam. E quando eu digo que esse governo é irresponsável e insensível, é que não tem nenhuma placa que indica que tem escola. As crianças atravessam ali. O governo não criou nenhuma estrutura aí para as crianças atravessarem. É que são questões básicas, de segurança. São básicos, isso é primário. Não devemos estar a discutir isso. E o que é que o MEA vai fazer? Nós remetemos um projeto de nós próprios pintarmos o asfalto, né, com o nosso dinheiro, com as condições que temos, e colocamos sinais, né, pedonal para que as pessoas passem, né? Porque não há sinal de escola, as escolas estão na estrada, mas não há sinal, o condutor não sabe que aqui tem uma escola. São questões muito básicas. Nós temos ainda também nós queremos revogar o estatuto, o decreto 124/20 do ensino superior, porque ela diz que os estudantes devem pagar 5 mil kwanza para recurso, o certificado está aí a 20, 25 mil. Nós achamos que os estudantes pobres não têm essa capacidade. Nós achamos que essa cultura que alguns membros do governo, que no fundo investiram no setor educativo, querem implementar no país, de quem tem mais dinheiro estuda mais, quem não tem não estuda, não podemos aceitar. Né? As pessoas, todos os nossos governantes, boa parte deles estudaram aqui, estudaram com dinheiro do Estado, alguns fora do país, não podem hoje nos implementar em economia de mercado. Economia do mercado retira jovens pobres do ensino. Nós também vamos lutar sobre isso. Vamos querer melhorar esse decreto que o Moilus estava aqui a falar há pouco, do ensino geral. Ele fala da cobrança, por exemplo, de 2 mil por certificado, que achamos que é um exagero. O certificado pode ficar 500, quase 700. Nesse decreto que o secretário de Estado falou... Vocês que né? não consultou o decreto. Não, eu tenho o decreto, tenho o diploma completo. É 2 mil kwanzas o certificado. Não, é melhor consultar o decreto. 2 mil kwanzas. Para falar com alguma E depois, esse decreto não faz menção das folhas de prova. Né? Era necessário... Não faz menção das folhas de prova. Eu conheço o decreto. Eu é que pedi para que esse decreto houvesse. Eu conheço o decreto melhor do que você. Sim, então, não faz menção às folhas de prova. E o secretário, e o nosso ilustre da JMP falava aqui, por exemplo, que o secretário de Estado falou há tempo à televisão. O secretário de Estado não tem noção do ensino em Angola. E vou dar exemplo muito claro porque o secretário de Estado, como é que se chama? Acho que esqueço o nome dele. O Gildo Matias não tem noção. O Gildo Matias representa o ensino médio em Angola. Vou dar exemplos muito claros.
O nível do Nova Vida está há 2 anos e meio que não consegue passar certificado a estudantes. Tem jovens angolanos, terminaram o ensino médio há 2 anos, mas o nível diz que não tem capacidade para emitir um certificado. Estamos em Angola. Isto é só um exemplo. Eu sei, quer dizer, então é um vamos indivíduo, vamos falar da agenda. que para nós não nos diz muita coisa, Vamos falar da senão agenda. teria resolvido coisas muito básicas. Exatamente. Agora, é necessário... Deixa só o Francisco terminar. É necessário, Não temos muito tempo. é necessário nós continuarmos a pressionar o Estado para criar mais escolas. É necessário pressionarmos o Estado para que não falte giz, não são coisas básicas. E depois a questão da merenda escolar está na lei de base, tem que ser implementada. E depois a questão da água nas escolas. As escolas hoje de biossegurança não têm absolutamente nada. Então são essas questões que nós achamos que devemos melhorar e aumentamos a pressão de rua sobre o governo para que definitivamente os filhos dos pobres tenham os mesmos direitos que os filhos deles estão estudando na Europa e alguns estão estudando nos grandes colégios. Muito bem. O Dialmo Dende é o nosso principal anfitrião, enquanto líder do movimento juvenil em Viana. Quero deixar uma mensagem para os jovens. Estamos a terminar o nosso debate. Certeza que teremos mais oportunidades de estarmos juntos. Uma mensagem para os jovens aqui do nosso município, enquanto protagonista, enquanto anfitrião do nosso debate. Bom, o debate foi democrático. O debate foi democrático. Nós vamos naturalmente voltar para aqui para continuar a dialogar. Temos que continuar a conversar. Nós, nessa altura, deveríamos estar a estruturar o projeto para definirmos e resolvermos problemas da sub-região em que estamos inseridos. Nós, nessa altura, Francisco Meia deveria apresentar projetos não só para Angola, projetos brilhantes para a sub-região em que estamos inseridos. Mas ainda estamos limitados em projetos só nossos, que é preocupante. Deveríamos estar, Francisco, nas melhores academias a nível do mundo. Deveríamos participar, nessa altura, nos melhores concursos de academia a nível do mundo. Deveríamos estar aqui a participar nas resoluções dos problemas da África e nas resoluções dos problemas do mundo todo. Estamos a terminar, isso é efetivamente preocupante. Isso é efetivamente preocupação. Preocupa a JMPLA. Pronto. Temos que continuar a defender a paz. Temos que continuar a defender os objetivos nacionais, temos que continuar a defender os movimentos que respeitam a lei, que respeitam a Constituição, que respeitam naturalmente os interesses dos jovens angolanos. E a JMPLA apoia definitivamente todos esses movimentos que têm naturalmente como objetivo defender o que eu há bocadinho exteriorizei. Pronto, a JMPLA não vai permitir que aqueles que não conhecem a nossa história, não conhecem o nosso passado e tão pouco estão interessados em conhecer o nosso futuro, tirar a juventude dos bons caminhos e levá-los para os caminhos errôneos, para os caminhos negativos, para os caminhos que não dignificam e nem catapultam a juventude nacional. A JMPLA não vai fazer isso. Francisco, os 4 campos é definitivamente da juventude vianense. E a JMPLA é a primeira, e já disse aqui, que somos a primeira em defender os interesses da juventude e não vamos permitir que aquele que não conhece o objetivo da juventude de Viana privative os 4 campos. Nós vamos ser os primeiros a defender definitivamente os 4 campos. A juventude deve ali, não é? Deve ali ocupar os seus tempos livres, deve desenvolver desporto, não é? Para naturalmente termos os jovens mais saudáveis. Isso aqui é mesmo lá no vosso comitê. Não é no nosso comitê. Não é no nosso comitê. É por isso que eu disse que não conhece bem Angola, não conhece bem o município que agora o recebe. Não. Eu vou convidá-lo. Francisco, vou convidá-lo. Francisco, não é, Francisco. Não, Francisco. Não existe um mau partido. Não existe uma má igreja. Não existe uma má família. O que aqui é o mau militante do partido, é o mau pastor da igreja, é o mau obreiro da igreja, é o mau filho da família. Francisco, o meu partido assumiu que durante esses tempos todos houve alguns erros, houve algumas irregularidades. A máxima melhorar o que está bem e corrigir o que está mal, subentende-se que o único partido que está efetivamente interessado em resolver os problemas de Angola e concomitantemente da juventude é o MPLA. Por outra, deixa-me... Não te rias. Não frustramos os sonhos de ninguém. Não, sabe porquê que não frustramos? O resultado... Estamos a terminar mesmo. Francisco, não frustramos os sonhos de ninguém. Ainda não mandou a sua mensagem para os jovens do grupo de Viana. Pronto, a mensagem é que temos que apoiar naturalmente as iniciativas locais. Como essa, por exemplo. Temos que apoiar o plano integrado de intervenção aos municípios. Temos que apoiar os programas virados à fome e à pobreza. Temos que apoiar as iniciativas viradas para a empregabilidade e a habitabilidade a nível do nosso município. Temos aqui que, não é, apoiar
a luta contra o analfabetismo a nível do nosso município, temos que também apoiar, não é, a luta contra os crimes, não é? E sabemos que os crimes são praticados maioritariamente por jovens. E nesse âmbito a JMPLA desenvolveu um projeto, não é, que no âmbito da auscultação, no âmbito do policiamento de proximidade, a JMPLA desenvolveu o projeto, não é? No âmbito do respectivo projeto, a JMPLA desenvolveu o projeto de auscultação permanente à juventude. O crime não se combate, o crime previne-se. Então nós percebemos, não, fruto de que a democracia, fruto de que a democracia está efetivamente a se materializar, a desenvolver, é o nosso debate de hoje. Por outra, não te escandalize quando voltamos a conversar, não é, numa outra geografia, não é, e num órgão de comunicação, não é, diretamente ligado ao Estado. Não te escandalize, sabe porquê? Porque os passos qualitativos e quantitativos relativamente à democracia é visível. E por outra, países sérios. Aqui um ponto que é importante. Rapidamente, aquelas organizações internacionais que noutra hora diziam que Angola era um mau país, e que não aconselhavam ninguém a investir em Angola, e que a corrupção em Angola está altíssima, e que tem naturalmente repercussões, o cidadão perde confiabilidade ao Estado, são as mesmas instituições que hoje dizem que o país está efetivamente a melhorar, que a luta contra a corrupção... E vocês naquela altura, diziam que sim, o país está mal, porque a Organização Internacional ABCD disse: o país, o país está mal, espera, hoje, Francisco, é a mesma organização, é a mesma organização que diz que há efetivamente melhoria aqui e ali. Agora, nesse sentido, não temos coragem, não temos passaporte, não temos coragem de dizer, Francisco, é a mesma organização que diz que o país estava mal, é a mesma naquela altura, é a mesma organização que dizia que o país estava mal, e nós dizíamos que sim, o país está mal. É a mesma organização que hoje diz que o país está bem, e não temos coragem de catapultar as iniciativas da respectiva organização. Isto é mal, Francisco. Temos que ter coragem de assumir, temos que ter coragem de assumir que há efetivamente melhoria e temos que melhorar. Francisco, denuncia uma prática do gestor público, denuncia o mau gestor. Até mesmo assim, não faz isso. É só a primeira edição, já podem imaginar o que é que deverá acontecer nas próximas edições. Ter jovens à mesa é mesmo assim muito interessante. Quero agradecer aqui os meus convidados. Nuno Dalla, muito obrigado. Sempre pensei que fosse mais cínico, como dizem. Não, é aparência. É muito simpático, não é? Então, a necessidade de dialogarmos. Exatamente. Eu conheci melhor o Nuno Dalla. Fruto, naturalmente, do diálogo. Exatamente. Agora, dizer que não... E o Francisco Teixeira, não é verdade. E o Francisco Teixeira mostrou aqui a sua irreverência. Não é algo que ele faz apenas diante das câmaras, é natural. Muito obrigado por ter vindo. Foi um grande desafio vocês terem aceitado vir ao nosso estúdio. Muito obrigado, Dialmo. Nós é que agradecemos. Não é todos os dias que os líderes da JMPLA conversam, sentam à mesma mesa temos que conversar, com jovens de outros movimentos. Não, temos que conversar. Não fui orientado. Não fui orientado por ninguém. Não fui orientado. Estamos a terminar. Vim para aqui porque sabia que essa conversa estaria naturalmente alguma coisa benéfica para a juventude de Angola. Não fui orientado por ninguém. Vamos ter aqui, com certeza, o Domingos Epalanga, o Júbilo António, são figuras que deviam cá estar connosco, mas como é mesmo a primeira edição, entendemos a falha e a ausência. Com certeza que no próximo sábado estaremos aqui às 8h30, porque nós queremos começar às 9h pontualmente, para podermos conversar sobre mais assuntos que interessam os jovens e que são de interesse social. Muito obrigado. Eu estive a ser coadjuvado pelo Kleber Simão e pelo Jubileu Panda. Muito obrigado a todos. Nós somos a TV Debate. Voltaremos a estar juntos no próximo sábado, à mesma hora e no mesmo canal.